paz seja convosco. Amém. Eu quero que os irmãos abram sua Bíblia no Gênesis, capítulo 1, no versículo 2. Gênesis, capítulo 1, e versículo 2 de Gênesis. E diz assim: assim os céus, a terra e todo o exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Pode se aceitar. Essa passagem bíblica, nós podemos olhar, que aqui eu quero falar sobre o versículo 1, do que é a criação de Deus. Ou seja, o exemplo que ele nos deu aqui, através das Sagradas Escrituras, que quando nós abrimos a primeira folha da Bíblia, nós achamos aqui, vemos que Deus, no princípio, fez todas as coisas e criou. E em meio à criação de tudo que ele fez, ele olhou, viu a terra vazia, viu uma coisa sem forma, sem movimento, e ali ele formou através do seu Espírito e começou a dizer ao primeiro dia que houvesse luz, que fizesse separação entre as trevas. Ele começou a falar do segundo dia, que houvesse separação das águas das águas, e depois também de que ajuntasse sobre a terra seca. E ele começou a especificar e dizer: olha, que haja céus, que haja terra, que haja árvores frutíferas, que haja os luminares que iluminam a terra, como o sol ilumina o dia, a noite ilumina a lua, ilumina a noite. E em meio a tudo isso que ele fez, a Bíblia diz aqui que ele deu o dia. Cada dia ele fez algo ao seu tempo, ou seja, é para deixar, por exemplo, para nós, que se ele quisesse, ele poderia ter feito assim: olha, eu quero que toda coisa seja feita e realizada, apareça, que seja constituída através da minha palavra. Que haja sol, que haja lua, que haja separação das águas, que haja árvores frutíferas, que haja seres viventes, que haja répteis, peixes, animais, que tudo isso fosse com o som da sua voz aparecendo. Ele poderia sim ter feito isso, mas não. Ele deu tudo o seu dia, ele deu tudo o seu momento. Ele falou minuciosamente que houvesse a separação de cada coisa. Ele podia falar: olha, que possa existir alguma coisa como se fosse de uma existência ele criar. Mas não, ele fala que venha acontecer, que haja em meio à escuridão, que haja luz, que em meio ao lugar que parece tão sem vida, um lugar que parece tão distante, sem nenhuma alma vivente, que venha criar, surgir ali todas as sortes de espécies, desses animais que nós conhecemos e tantos eles que estão em extinção. E através disso nós podemos ver que ele especificou, ele disse que foi, olha, o primeiro dia, o segundo dia, o quarto, o quinto, o sexto, e até o 7º dia Deus descansou. Ou seja, Deus não se cansa, mas ele deu exemplo, que ele deu um exemplo às nossas vidas, que tudo é um tempo determinado por ele. Como que isso, todos os dias em nossas vidas, nós travamos uma grande luta contra isso, contra esse tempo. Nós travamos essa luta em dizer: que tempo que é esse, que é o tempo do Senhor? E que tempo é esse, que forma que é esse, que jeito que é esse? E muitos param no meio do caminho. Muitos desistem de prosseguir na sua jornada. Muitos cansam. Muitos não querem mais esperar, não querem mais continuar. Diz: olha, eu estou há tanto tempo buscando e eu não vi nada acontecer. Quando às vezes não querem resolver suas coisas, não querem resolver sua vida a seu próprio jeito, a seu próprio modo. E é isso que o Senhor dizia a eles: olha, espera, diz a cada um de nós, o tempo determinado de Deus. Esse tempo é algo que muitas vezes parece como se fosse um inimigo batendo à nossa porta. De dizer esperar, de dizer que tempo
já não aguento, já não suporto. Em meio a todas essas coisas que achamos que às vezes Deus demora no seu agir, que tudo vem de uma forma tão minuciosa. Quando certa vez eu conversava, alguns anos atrás, com um dentista, ele falava assim: quando eu estudei na faculdade, eu percebi que uma criança no ventre de uma mãe, com 15 dias, ela já começa a ter a sua ossada formada. Com apenas 15 dias de existência, tão deliciosa, tão pequenininha, que vai vindo, vai se formando cada coisa ao seu tempo. É o exemplo de Deus para as nossas vidas, que tudo ele tem o seu tempo. Isso não era diferente quando era o Antigo, aqui Testamento, que Jesus haveria de vir, que quem escreveu o livro de Gênesis, os 4 primeiros livros, os 5 primeiros livros foi Moisés, que ele falou: olha, Jesus virá sobre a terra, que ele dizia daquilo que o Senhor havia transmitido a ele, que Jesus queria estar com nós. E ali, de repente, eles não poderiam não acreditar, eles poderiam nunca ter visto uma chuva, nunca poderia ter visto um frio, um terremoto, mas havia acontecido no meio deles, quando se veio um vapor que subia da terra, mas se veio uma chuva, um dilúvio, e em meio a tudo aquilo, mas aonde está Deus, aonde que Ele está, de que forma, de que meio? Eles esperavam de um Jesus que viria. Eles estão à espera de um Cristo que viria um dia a vir a ser o Salvador deste mundo. Eles poderiam não saber como, eles não poderiam saber de que jeito, de que forma, quando às vezes o profeta messiânico como Davi disse: ele virá sim, e diante disso ele restaurará todo o seu povo. Como talvez Davi, em meio a tudo, ele sempre está dizendo da forma que ele morreria, da forma que nenhum de seus ossos seria quebrado. Talvez como Zacarias pudesse especificar que ele seria vendido somente com o preço de um escravo. 30 moedas de prata. 30 moedas de prata naquela época era somente o preço que o escravo valia. 15 moedas pelo escravo e as outras 15 pela comida e pela alimentação. Isso era um preço tão irrisório, isso era um preço tão insignificante, de dizer que mesmo Jesus que viria, que salvaria, que restauraria o teu povo, mas que seria traído por alguém tão próximo, que estaria diante, que ele dizia: quando eu estou diante dos meus amigos, aí eles vão se levantar o calcanhar contra mim e vão me ofender diante disso. E aí então, a gente às vezes poderia não compreender, não entender, mas nós que passamos a ler o Mateus, o Marcos, o Lucas, João, que conta e relata todos eles de algo tão especial, de uma forma que eles possam relatar como foi o seu nascimento, como foi a sua vivência, como ele batizou as águas, quando ele começou o seu ministério aos 30 anos, e 3 anos e meio, mais ou menos, que vinham durar. Em meio a tudo aquilo, eles podiam olhar e dizer assim: meu Deus, olha aí o cumprimento daquilo que o Antigo Testamento estava falando. E aí se torna mais fácil, se torna mais cômodo olharmos a tudo isso e dizer que o tempo deu cargo a todas as suas coisas, ao cumprimento da sua palavra. Eu fico analisando quando aquelas pessoas reunidas viam que Jesus, no momento da sua ascensão, vinha ali para subir e ressuscitar aos céus. Ali de repente ele sobe, desaparece, vem um anjo, aparece e diz: varões galileus, por que estás olhando para o céu, à espera de Jesus que está indo, mas que um dia ele voltará para buscar a tua igreja. Um dia, da mesma forma que você o deixa ir, ele descerá para fazer isso. E em meio a isso, nós passamos a vivenciar, a olhar, muitas vezes, ter um entendimento de como será o Apocalipse, que se diz de algo que ainda muitas coisas estão para acontecer. Se olhar e pensar: meu Deus, o que seria um mar de vidro, o que seria tantas coisas, tanta simbologia que a gente não conseguimos entender. Mas sabemos que o Senhor um dia trará resposta e trará todo o esclarecimento a toda a sua palavra. E em meio a tudo isso, o que o Senhor olha para nós é nós acreditarmos naquilo que
Ele vai revelando-se em cada dia. Naquilo que em cada momento Ele vai falando, naquilo que Ele vai dizendo, olha, eu estou convosco para te abençoar, para te guardar, para fazer a tua vitória, estar adiante e realizar as minhas obras e fazer com que o meu plano venha a ser concretizado na sua vida. Quantas vezes nós pensamos, mentalizamos tantas coisas nas nossas vidas. E ao longo que às vezes vamos vivenciando essa própria vida, ela dá cargo também de muitas mudanças. E meio a essas mudanças, muda-se pensamentos, muda-se rotatórias, rumos a ser seguidos. Mas o importante é quando nós dirigimos tudo isso a Deus e dizer, Senhor, os meus planos, as minhas ideias são estas, mas eu estou pondo diante do Senhor para que algo venha acontecer na minha vida. Dentro desse algo, dentro do seu projeto, que eu possa estar com a minha mente, Senhor, cativa a Ti, fincado nos Teus planos, na Sua palavra, para não fugir dela, mas estar diante do Senhor, para não esperar de que essa talvez, para nós como seres humanos, esta demora não possa ser filtrada sobre a nossa mente, coisas que que são contrárias à palavra de Deus. É Ele próprio dizendo que tudo tem o seu momento, que tudo tem a sua hora, o seu dia. E é algo tão glorioso da forma que Ele vai agindo, quando Ele pediu para que Moisés anunciasse aquelas mulheres e dissesse a elas, não coloque fermento sobre o pão. Fermento você sabe que faz crescer uma massa, faz deixar ela mais macia, ela fica uma massa mais fácil, talvez um pouco mais saborosa, parece que o fermento que lhe damos tanta elegância. Quando eu era solteira, certa vez, uma irmã fez um pão que dizia, professora, é um pão sem fermento. Esse pão não tem fermento, então fez aquele pão para Santa Ceia. E aí aquele pão pequenininho, quando você experimentava, ele era um pão que você mastigava, parecia que não acabava, parecia uma borrachinha sobre a boca. Isso era um pão sem fermento. E ali, então, o que você faz quando você pega aquele pão macio, mole, fofinho, crescido, inchadinho, que você olha, é o fermento que faz aquilo. Mas Deus havia dito para elas não colocar o fermento na massa. Talvez alguma delas não entendiam o porquê. Talvez querem interrogar a Deus qual é a resposta, qual é a pergunta, por que Deus não quer. Outras, sabendo que vinha de Deus, não quis nem saber, olha, vem do Senhor, eu vou fazer. Então fez o pão sem a massa, sem o fermento. Outras mulheres, não. Olha, o fermento dá toda uma diferença no pão. Então, não sei o porquê, só dizer que não faz mal eu colocar o fermento. E quando colocou o fermento no pão, de repente, quando o povo de Israel era liberto do Egito, que saíram rumo ao deserto, que saíram aquelas mulheres que não colocaram o fermento no pão, elas tinham pão para muitos dias, para comer com as suas famílias. Mas aquelas que colocaram o fermento no pão, o fermento azeda a massa, e elas não estragavam os pães. Então tinha algo que era um propósito, isso está certo que isso daí, o apóstolo Paulo diz de outra simbologia, como se diz o fermento que leveda, às vezes aquelas palavras nossas que pode levedar, que pode azedar, que pode acabar e destruir com vidas ou com pessoas através da nossa palavra. Mas o que eu quero trazer é sobre a obediência. Não em si sobre o que é o significado do pão levedado, mas é sobre a obediência. Senhor, se o Senhor disse para mim não pôr fermento na massa, eu só quero te obedecer e não pôr. O porquê eu não sei. Eu sei que ele com fermento ele é melhor, ele é mais gostoso. Mas Deus está mandando dizer eu não pôr. E então, olha, outra pessoa pensou, Deus só para não pôr, mas não deu nenhuma resposta, não falou nada, não se sabe por que, talvez não faz nenhum mal. Eu vou pôr o fermento. Então tudo faz uma diferença de obedecer ou não obedecer. Isso é uma decisão que todos os dias, isso não é uma decisão única na nossa vida. Não é uma decisão única que você toma.
É todos os dias. Você está diante de situações, você está diante de momentos que você tem que decidir: obedeço ou não obedeço a Deus? Espero ou não espero em Deus? Busco ou não busco a Deus? Todos os dias nós somos impulsionados a tomar essas decisões. E às vezes, por aquela forma de uma apreensividade, nós chegamos a atrapalhar algumas decisões. Nós chegamos a tomar passos errados, momentos errados em nossas vidas. Mas quando nós esperamos o Senhor, Ele tem sempre, em meio a tudo e qualquer tribulação, um escape. Deus nunca nos levou uma nação para caminhar ao deserto, para ficar e morrer no deserto. Mas no deserto tinha escape da água, tinha do pão, tinha da carne, tinha do sol, tinha do frio. Não era lá que Deus levou eles para constituir uma nação. Mas Deus os guiou por aquele deserto. O Senhor os sustentou, o providenciou. E isso veio a resposta para eles. E quando eles estavam no momento de pegar a sua bênção, muitos deles mesmo assim estavam preparados. Porque temos que estar até para isso, preparados para receber a nossa vitória. Preparados para chegarmos diante de Deus. Quando Caleb e Josué chegam assim, de ter espiado a terra, eles chegam com palavras boas. É um lugar como Deus falou. Mana, leite e mel. É um lugar frutífero. É um lugar bom. Se trouxeram um cacho de uva carregado por 2 homens. E nós vamos conseguir vencer. Mas os outros que foram, que era muita maior parte, não, olha, nós temos que guerrear contra esse povo. Nós temos que lutar contra eles. E nós vamos perder. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que nós olhamos eles, eles nos olham como gafanhotos. E nós vamos perder. E agora, quem que nós ouvimos? Ouvimos, que às vezes alguns gostam de ouvir a maioria, nem sempre a maioria está certa. Ouvimos o que a palavra do Senhor nos diz. A palavra diz: possui a terra, porque eu vou te dar. Batalhe por ela, lute por ela. Não importa que estejam lá Anaques, filhos de Anaques, filhos de gigantes da época. O Senhor te dará força para isso. Então, todos os dias, nós somos fortalecidos para vencermos gigantes em nossas vidas. Amém. Às vezes, paramos para pensar e dizemos: Deus, eu não sei de onde eu consegui arrumar resistência, de onde eu consegui arrumar força para lutar. Mas de uma coisa eu sei, que você vai olhar e dizer: eu passei por isso. Eu consegui vencer. E em meio a tudo isso, o melhor de Deus é que a sua palavra, a sua verdade, estava diante de cada um. Isso é o melhor do Senhor. É quando nós paramos, quando nós ouvimos a sua palavra, quando nós guardamos, esperamos em Deus, para fazer e operar todo o seu propósito sobre a nossa vida. Deus tem o melhor para você. Aleluia. Ele tem o melhor. Glória que a Deus. Pode modificar qualquer situação. Ele tem o melhor que pode agir sobre toda e qualquer situação. Não importa qual que é o problema ou o gigante, a situação do momento. O importante, eu estou no momento e eu estou diante daquilo que Deus quer. Porque quando Ele quer, não tem nenhuma barreira, não tem nenhum impedimento, não tem nenhuma situação que Ele não possa vencer. Mas que nós possamos vencer com Jesus, lutarmos com Ele. E o melhor, vencermos com o nosso Deus. Amém. É você louvar, é você exaltar o Senhor e saber que Ele vai concluir a sua boa obra. Ele vai concluir na sua vida, concluir do seu melhor, para fazer que a sua bênção esteja diante de você. Nós vamos agora, neste momento, fechar nossos olhos.